Olá, jovem navegante! Você chegou na Reverse Mountain. Eu sou o Júlio, assistente do Crocus, e você chegou no começo da Grand Line, da grande rota da cultura otaku. Hoje eu vou falar de um mangá muito maneiro, que é o Sakamoto Days. Sakamoto Days é de Yuto Suzuki, publicado na Shonen Jump lá no Japão, e aqui no Brasil publicado pela Panini. Achei assim, eu olhei pra capa assim, eu falei, pô, interessante. Eu fui lá, virei, falei o resuminho aqui, né? Eu vou ler aqui o resuminho. Taro Sakamoto é um rechonchudo proprietário de um mercadinho local. Tipo, ele é do mercado local e tá com uma pistola na capa. Ele deve ter sido um assassino e se aposentou. Aí eu li mais um pouquinho, mas sua verdadeira identidade é de um ex-assassino lendário. Eu falei, tá certo, pelo jeito eu saquei, né? Aí eu comprei assim, deixei na minha pilha de mangás pra ler e tal, fui acumulando elas e achei, tá na hora de ler esse troço aqui. É um mangá de neo-ação, segundo o próprio mangá, tá escrito assim, mangá de gênero neo-ação. Neo-ação por quê? Porque é muita pancadaria, só que de uma maneira muito... também, ao mesmo tempo é de comédia e de pancadaria. Porque o Sakamoto, como ele era um ex-assassino, ele realmente é muito habilidoso, então ele senta as bolachas nas pessoas de jeito muito maneiro, se apaixonou, se casou, teve uma filha e nisso passaram 5 anos. Aí ele ficou 5 anos aposentado. Até que um belo dia, o coadjuvante, que é o Shin, chega lá na loja dele e fala assim: Sakamoto, você tem que se entregar. Ele vai, mas como assim? Na verdade o Sakamoto é muito quietão, então ele não fala. Como o Shin é um telepata, ele fica conversando com o Sakamoto através das palavras da mente dele, do que ele está pensando. Então ele não precisa falar. Isso é muito legal. O Sakamoto não precisa falar para conversar com o Shin. Esse é um recurso muito maneiro. Sempre que tem um personagem muito quietão no anime ou no mangá, ele fica meio muito misterioso e tal. Mas o Sakamoto ele consegue conversar com o Shin de uma certa forma. As cenas de ação são muito maneiras, porque tem todo o movimento do braço, tem aqueles traços, né, do braço mexendo, aí ele desarma a pessoa, dá um soco e não sei o que. Pô, é muito legal o esquema da ação, a dinâmica dos quadros, achei muito bem feito. Eu gostei muito. Uma coisa muito maneira também, quando o Sakamoto pensa em matar alguém, o Shin lê a mente dele e vê: nossa, você pensou em matar ele de um jeito muito não sei o que, porque tipo, ele faz um recurso muito maneiro. Aparece aquele balãozinho assim, aí abre o quadro e tá lá a cena dele esfaqueando a pessoa, dele quebrando o pescoço. Aí aparece como se fosse o pensamento, saindo da cabeça dele como se fosse um balão de pensamento, só que é um quadro inteiro. Esse é um recurso que eu nunca tinha visto em nenhum mangá, que eu já li mais de 1600. Esse mangá tem muitos pontos positivos que são novos ou interessantes que ele explorou, o ator, o Yuto Suzuki, de uma maneira que eu achei muito legal. O Sakamoto, ele é muito engraçado porque ele parece um Anzai Sensei do Slam Dunk. É aquele senhorzinho que é o técnico do Shohoku, né, que é o time de basquete do Slam Dunk, que ele é um velhinho assim de 70 anos, sei lá, 60 anos. E no Sakamoto é um cara de 25, 27, sei lá. Mas eu gostei muito do design dos personagens também. O traço desse mangá é legal. Se você gosta de ação, gosta de comédia, é uma boa escolha. R$ 33,90. Você pode encontrar nas bancas. Eu comprei agora em dezembro, então se você comprar mais ou menos em janeiro e fevereiro talvez ainda tenha, porque talvez em janeiro e fevereiro venha o segundo volume. O segundo mangá que eu vou falar hoje é o Dead Unlock. Undead Unluck. No caso são esses dois personagens aqui. Esse cara aqui é o Undead e essa personagem aqui é a Unluck. O Undead, ele é um personagem que, como o nome diz, ele é imortal. Já a Unluck é a personagem que toda pessoa que ele toca, personagem que ela toca tem um azar e acaba morrendo ou tomando um golpe muito forte e tal. E o Undead se amarra nesse poder dela, porque ele quer morrer e não consegue. Então ele fica procurando um jeito de morrer através dos poderes dela. Isso é muito curioso, porque fica uma situação meio estranha, meio que uma relação meio diferente, mas acaba que os personagens vão se envolvendo e tal. E também é muito legal ver os poderes do Undead, porque o Undead ele é muito doido. Tipo, por exemplo, se ele cortar o dedo assim e estiver prestes a cair, ele consegue atirar, de fazer meio que uma aceleração, assim, meio que pegar um impulso da força da regeneração. E é muito doido porque assim, se perder todo o corpo sobre a sua cabeça, o corpo brota da cabeça, assim, e sai tipo tudo um vaporzão, assim, sai tipo um impactozão, ele pula, ele fica fortão. E ele é muito maneiro. Ele tem uma espada que ele deixa fincada nas costas dele, e tem um golpe muito maneiro que ele faz, que ele bota a espada aqui como se fosse a bainha, assim, na verdade assim, na bainha, aí dá um slash, assim,
Outra coisa muito legal também que eu achei maneira nesse mangá é esse tal do Undead Unlucky, que são os poderes, que são os negadores. Você nega alguma coisa e assim você ganha um poder. Por exemplo, o Undead, ele negou a morte, então ele é Undead. A Unlucky, ela negou a sorte, ou seja, ela é a negadora, né, acho que é assim que fala, a negadora da sorte. Aí ele vai, depois ao longo do mangá que eu fui lendo nesse primeiro volume, eles vão encontrando outros negadores. Uma coisa muito legal é porque toda a luta, o Undead fica descobrindo, tentando descobrir qual é a negação do personagem, aí fica aquele negócio assim, qual é o seu poder e tal. Parece um pouco... Eu lembrei de Jujutsu, porque Jujutsu também tem qual é o feitiço do cara, não sei o que, ficou tentando descobrir. Eu acho essas coisas bem legais quando tem essa disputa meio psicológica na luta. E realmente, esses dois mangás que eu estou analisando hoje são muito de ação, mas achei a ação dos dois muito legal. Os dois traços são muito diferentes. Se você pegar os mangás e botar um do lado do outro, você consegue ver que os traços têm algumas coisas que lembram uma do outra. Vamos pegar um quadro aqui de cada um. Vamos abrir aqui. Vou pegar a esposa do Sakamoto. Ela é igualzinha essa personagem aqui, se você parar pra perceber. A esposa dele é igualzinha a Unlucky. Se você der uma forçada na barra, a Unlucky é igualzinha a esposa do Sakamoto. Então, os traços são parecidos. Só que entre os dois traços, acho que eu prefiro do Undead Unlucky. Mais caricato, talvez, mais tipo, dá pra ver que a história não é uma história não na vida real, né? Porque tem o negócio dos poderes, então acho que fica legal o esquema desse traço todo meio escuro e tem muito sangue. O Undead toda hora fica pelado e toda hora ele fica perdendo uma parte dos membros. Toda hora, às vezes ele corta o próprio membro fora pra conseguir atirar o membro. Então ele usa muito bem os poderes dele. Uma coisa muito maneira também do Undead é que ele tem esse chip aqui na cabeça dele, tá vendo? Quando ele tira esse cartãozinho da mente não da cabeça, ele desbloqueia um pedaço um século que ele viveu, que ele meio que sela com esse cartão. Quando ele tira, ele fica super poderoso, porque ele lembra de várias técnicas de luta que ele desenvolveu nesse século. Então o cara realmente ele é muito maneiro. E essas coisas esses dois mangás tem muitas coisas que são exploradas, às vezes que são padrão em shonen, tipo um cara muito fortão. Na verdade os dois são assim, né? Tanto o Undead quanto o Sakamoto são aqueles caras muito fortões, que ou já foram muito fortes e voltaram, e saíram da ativa, ou então tá voltando à ativa. Então parece que os dois são meio que o mesmo personagem. o Sakamoto é aquele cara fortão, só que ele não quer matar. E o Undead tá nem aí pra matar e é fortão e só quer saber de morrer. Cada um tem um objetivo. O Undead Unlucky, eu acho que dá pra acompanhar assim, porque deve ser poucos volumes. Já o Sakamoto, eu acho que eu tenho mais interesse, porque eu gosto mais de comédia, eu gostei mais dos personagens. Então acho que eu vou de Sakamoto. Então, entre Sakamoto Days e Undead Unlucky, eu preferi Sakamoto Days. Cabe a você decidir qual você vai acompanhar. Os dois estão na mesma faixa de preço. Os dois são da Panini. Eu não falei o autor, mas o Undead Unlucky, eu acho que Unlucky é da Yoshifumi Tozuka. E também é da Shonen Jump. E é da Panini. Assim como o Sakamoto. E os dois são de R$ 33,90. Agora tudo mangá tá assim caro pra caramba nessa mesma faixa. Eu acho que fica tudo mais ou menos desse jeito. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostei muito da experiência de leitura desses dois mangás. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve aí, deixa o like. Até mais.